Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina à minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações por todos e por cada pecado. Venho ao Senhor na sua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, então a tua divina vontade. Venha a divina vontade nesta ação que eu estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Estamos lendo o Livro do Céu, volume 16. Capítulo 43. 2 de fevereiro de 1924. O abandono em Deus forma as asas para voar no âmbito da eternidade. O que é a eternidade? Sentia-me muito oprimida pela privação do meu doce Jesus e por outras razões que não é necessário escrever aqui. E meu amado Jesus, movendo-se em meu interior e estreitando-me a ele, para me dar força, pois me sentia sucumbir, me disse: Minha filha, a minha vontade é vida e movimento de tudo, mas sabes tu quem segue a seu movimento e toma o voo em meu eterno querer, de maneira que gira como gira, ele no âmbito da eternidade e se encontra onde se ele encontra e faz o que ele faz? A alma totalmente abandonada, em minha santa vontade, o abandono são as asas para voar junto com o meu querer. Quando cessa o abandono, assim perde o voo e ficam destruídas as asas. Assim que todos sentem o movimento, a vida da minha vontade, mas ficam no ponto onde estão, porque não há movimento que não parta de mim. Mas só quem tem as asas do abandono em mim faz o mesmo caminho de minha vontade, sobrevoa sobre tudo, seja no céu ou na terra, entra no âmbito da eternidade e gira no meio das três divinas pessoas, penetra nos lugares mais íntimos delas, está a par dos seus segredos e das suas bem-aventuranças. Acontece como uma máquina, onde no meio está a primeira roda e em torno dela outras muitas pequenas rodas que são fixas. Assim que a primeira roda se move, todas as outras recebem o movimento, mas nunca chegam a tocar a primeira roda, nem sequer nada do que ela faz, nem dos bens que contém. Em troca, outra pequena roda que não esteja fixa e que, por meio de um mecanismo, gire sempre por todas as rodas, para encontrar-se em cada movimento da primeira roda, para fazer de novo seu giro. Esta roda giratória gira, sabe o que há na primeira roda e toma parte nos bens que ela contém. Agora a primeira roda é a minha vontade. As rodas fixas são as almas abandonadas a si mesmas. O que as torna imóveis no bem? A roda giratória é a alma que vive na minha vontade. O mecanismo é o abandono, tudo em mim. Assim que cada falta de abandono em mim é um giro que você perde no âmbito da eternidade. Se você soubesse o que significa perder um giro eterno. Quando ouvi isto, disse: Mas diz-me, meu amor, o que significa eternidade e o que é este giro eterno? Jesus acrescentou: Minha filha, a eternidade é um círculo imenso, onde não se pode conhecer nem onde começa nem onde termina. Neste círculo se encontra Deus, sem princípio e sem fim,
onde possui felicidade, bem-aventuranças, alegrias, riquezas, belezas, etc., infinitas. Em cada movimento divino que nunca cessa, faz sair deste círculo da eternidade novas felicidades, novas belezas, novas bem-aventuranças, etc. Mas este novo é um ato jamais interrompido, mas não é parecido com o outro, diferentes entre eles. Nossos contentamentos são sempre novos, são tais e tantas as nossas bem-aventuranças que, enquanto gozamos uma, outra nos surpreende. E isso sempre e jamais terminam. São eternas, imensas como nós. E o que é eterno tem virtude de fazer surgir coisas sempre novas. O antigo, as coisas repetidas não existem no que é eterno. Mas você sabe quem toma mais parte no céu do novo que jamais se esgota? Quem mais praticou o bem na terra. Este bem será como o germe que lhe dará o conhecimento de nossas bem-aventuranças, alegrias, belezas, amor, bondade, etc. E segundo o bem que a alma tenha praticado na terra, que tenha alguma harmonia com nossas variedades bem-aventuranças, nossas variadas bem-aventuranças. Assim se aproximará de nós e de grandes goles será preenchido com a bem-aventurança da qual o germe contém, até transbordar fora. De tudo que contém o círculo da eternidade, tomarão parte, em troca dos germes adquiridos na terra, deles serão enchidos. Acontecerá como a um que tenha aprendido música, um trabalho, uma ciência, soando a música. Muitos escutam e gozam, mas quem entende? Quem sente penetrar-lhe na inteligência e descer-lhe no coração todas aquelas notas de gozo e de dor, ou de dor. Quem se sente como cheio e vê em ato as cenas que a música expressa? Quem estudou? Quem tem fadigado para aprender? Os outros apreciam, mas não entendem. Sua alegria está só na percepção do ouvido, mas todo o seu interior fica em jejum. Assim também quem aprendeu as ciências, quem goza mais, um que estudou, que tem consumido sua inteligência nos livros, em tantas coisas científicas, ou bem, quem só as olhou. Certo, quem estudou pode fazer ganhos justos, pode ocupar vários lugares, enquanto o outro pode desfrutar só com a vista se vê coisas que pertencem às ciências. Assim, de todas as outras coisas, se isto acontece na terra, muito mais no céu, onde a justiça pesa com a balança do amor cada pequeno ato bom feito pela criatura, e põe sobre esse ato bom uma felicidade, uma alegria, uma beleza intermináveis. Agora, o que será da alma que terá vivido no meu querer, onde todos os seus atos permanecem com um germe eterno e divino? O círculo da eternidade se verterá de tal forma nela que toda Jerusalém celestial ficará surpreendida e farão novas festas e receberão nova glória. Capítulo 44. 5 de fevereiro de 1924. Privações, penas de Jesus, tristeza da alma, efeitos da alegria. A alma não pode sair da divina vontade, porque a sua vontade está encadeada com a imutabilidade da divina. Sentia-me amarga pela privação do meu sumo e único bem. Sentia-me extenuada, sentia que não devia mais vir aquele que era toda a minha vida. Sentia que todo o passado tinha sido um jogo de fantasia. Oh, se estivesse em meu poder, teria queimado todos os escritos para fim de que não ficasse nenhum vestígio de mim. Também a minha natureza sentia os dolorosos efeitos da sua privação. Mas é inútil escrever o que aconteceu, porque também o papel é cruel e não tem nenhuma palavra de consolo para mim, e não me dá aquele por quem tanto suspiro. Mas bem, o dizê-lo agrava mais minhas penas. Por isso melhor sigo adiante. Agora, enquanto eu estava em tão duro estado, o meu sempre amável Jesus se fazia ver com uma varinha de fogo na mão e me dizia: minha filha, onde queres que te bata com esta varinha?
Quero castigar o mundo, por isso vim a ti para ver quantos golpes queres receber tu, para dar o resto às criaturas. Por isso diz-me, onde queres que te bata? E eu, amarga como estava, disse, onde você quiser me bater, ou não quero saber nada. Não quero outra coisa que sua vontade. E ele de novo, quero saber por ti, onde queres que te golpeie? E eu, não, não, eu jamais o direi, quero onde que tu queres. E Jesus perguntou-me de novo, e vendo que eu sempre respondia, não quero outra coisa que a tua vontade, repetiu. Portanto, nem sequer queres dizer onde queres que te bata. Então, sem dizer outra coisa, me golpeava. Aqueles golpes eram dolorosos, mas, como partiam das mãos de Jesus, infundiam-me a vida, a força, a confiança. Depois que me golpeou, de maneira que me sentia toda maltratada, me pus perto do seu pescoço e, me aproximando de sua boca, tentei sugar. Mas enquanto fazia isto, vinha à minha boca um líquido dulcíssimo, que me fortalecia toda. Mas não era essa minha vontade, mas bem queria sua amargura, que as tinha em demasia no seu santíssimo coração. E depois lhe disse, meu amor, que dura sorte é a minha. A tua privação mata-me. O medo de que possa sair da tua vontade me esmaga. Diz-me, em que te ofendi? Por que me deixas? E embora que agora está comigo, não me parece que tenha vindo para ficar comigo como antes, para estar juntos, mas de passagem. Ah, como estarei sem ti, minha vida. Diga, você mesmo, se é que posso fazê-lo, e enquanto isso dizia, rompi em pranto. E Jesus, apertando-me a ele, me tem dito, pobre filha minha, coragem, teu Jesus não te deixa, nem temas que pudesse sair da minha vontade, porque tua vontade está encadeada com a imutabilidade da minha, ao máximo serão pensamentos, impressões que sentirá, mas não verdadeiros atos, porque estando em você a imutabilidade da minha vontade, quando a sua estivesse por sair da minha, sentirá a firmeza, a força da minha imutabilidade, e ficarás mais acorrentada. E além disso, tens-te esquecido que não só estou eu em teu coração, mas todo o mundo, e que dentro de ti dirijo a sorte de todas as criaturas? O que você sente não é outra coisa que a forma em como está o mundo comigo, e as penas que me dão, estando eu em ti, repercutem sobre ti, minha filha, quanto nos faz sofrer o mundo. Mas ânimo, quando vejo que não pode mais, eu deixo tudo e venho para estar com minha filha para reanimar-te e reanimar-me das tristezas que me dão. Disse isso e desapareceu. E fui reanimada, sim, mas com uma tristeza de sentir-me morta. Senti-me mergulhada num banho de amarguras e aflições, tanto que não sentia a força de dizer a Jesus, vem logo, vem. Enquanto fazia minhas habituais orações, meu amado Jesus voltou dizendo, minha filha, diz-me, por que estás tão triste? Olha, eu venho do meio das criaturas com as lágrimas nos olhos, com o coração trespassado, traído por muitos, e por isso tenho dito entre mim, eu vou com a minha filha, com a minha pequena recém-nascida da minha vontade, a fim de que enxugue minhas lágrimas. Com seus atos que fez em minha vontade, me dará o amor e tudo o que os demais não me dão. Me repousarei nela e a reanimarei com a minha presença, e você, em troca, faz-te sentir tão triste, que tenho de pôr de lado as minhas mágoas para aliviar as tuas. Não sabes tu que a alegria, a alma, é como o perfume das flores, como o tempero dos alimentos, como o colorido para as pessoas, como a manutenção, como a maturação para os frutos, como o sol para as plantas? Então, com esta tristeza, você não me deixou encontrar um perfume em que eu recriei, nem um alimento saboroso, nem um fruto maduro. Está toda descolorida, tanto que me dá piedade. Pobre filha, anime-se, abrace-me, não tema. Eu estreitava-me a Jesus. Teria querido explodir em pranto. Sentia que me estava a sufocar a voz, mas fiz-me violência e, a sufocar o choro, disse:
Jesus, meu amor, as minhas dores não são nada em comparação com as tuas. Por isso, pensemos em suas dores, e se você não quiser me adicionar outras amarguras, deixe-me enxugar suas lágrimas e parte-me as dores do teu coração. Assim tive a oportunidade de participar nas suas penas e de me fazer ver os graves males que existem, o mundo e os que virão. E desapareceu. Capítulo 45. 8 de fevereiro de 1924. Como devem estar e o que devem fazer os pequenos na divina vontade? Estava fundindo-me toda no santo querer divino, e como ao fazer isto, como a mais pequena de todos, me ponho diante de todas as gerações, mesmo antes de Adão e Eva foram criados, a fim de que antes que eles pecassem, eu já tivesse preparado o ato de reparação à divina majestade, porque no querer divino não há nem passado nem futuro, senão que tudo é presente. E também porque sendo pequena poderia aproximar-me para interceder e fazer meus pequenos atos em seu querer, para poder cobrir todos os atos das criaturas com a sua vontade divina, e assim poder vincular a vontade humana, separada da divina, e fazer de elas uma só. Agora, enquanto estava por fazer isto, era tanto meu aniquilamento, minha miséria e a minha pequenez extrema, que disse entre mim: em vez de me colocar à frente de todos na santíssima vontade, devo antes pôr-me atrás de todos, mesmo atrás do último homem que virá, pois sendo a mais desprezível e a mais miserável de todos, me convém o último posto. Enquanto isso, meu amado Jesus saiu de dentro de mim, e ele segurou a minha mão e me disse: minha pequena filha, na minha vontade, os pequenos devem estar diante de todos, ou melhor, no meu seio. Quem deve interceder, reparar, unificar a nossa vontade, não só com a sua, mas com a dos demais. Deve estar junto e tão unido conosco que receba todos os reflexos da divindade para copiá-los em si mesmo. Deve ter um pensamento que seja de todos, uma palavra, uma obra, um passo, um amor, que seja de todos e por todos. E sendo que nossa vontade envolve a todos, esse teu pensamento seja de todos em nosso querer. Essa palavra, esse ato, esse amor brilhem em cada pensamento, cada palavra e ato, todas as gerações. E na potência de nossa vontade se façam um antídoto, defensores, amantes, atores, etc. Se você soubesse com que amor o nosso Pai Celestial o espera, a alegria que sente ao ver-te, tão pequena, levando-lhe ao colo a criação toda, para lhe dar a correspondência para todos, sente que lhe retorna a glória, as alegrias e as complacências da finalidade da criação. Por isso é necessário que você venha diante de todos, e depois de que tenhas vindo diante de todos, darás uma volta em nossa vontade e te porás atrás de todos. Os porás como em teu regaço e os trarás a todos a nosso seio. E nós, vendo-os cobertos por seus atos feitos em nosso querer, os acolheremos com mais amor e nos sentiremos mais dispostos a vincular a nossa vontade com a das criaturas, para trazê-lo de volta com o seu pleno domínio. Por isso, coragem. Os pequenos são perdidos na multidão. Por isso é necessário que venha à frente para cumprir a missão de seu ofício em nossa vontade. Os pequenos em nossa vontade não têm pensamentos próprios, coisas próprias, mas tudo em comum com o Pai Celestial. Por isso, como todos gozam do sol, ficando todos inundados por sua luz, porque foi criado por Deus para o bem de todos, assim todos desfrutam dos atos feitos pela pequena filha em nossa vontade, que mais que sol dardeiam a todos para fazer que o sol do querer eterno surja de novo, com aquela finalidade pela qual foram criados todas as gerações. Portanto, não se perca entre a multidão de suas misérias, de seu estado miserável,
dos pensamentos próprios, senão pensa só no teu ofício de pequena de nossa vontade e sê atenta em cumprir a tua missão. Capítulo 46. 10 de fevereiro de 1924. A doutrina sobre a divina vontade é a mais pura, a mais bela, pela qual será renovada a Igreja e transformada a face da terra. O abandono na divina vontade. Estava a pensar entre mim em tudo o que está escrito nesses últimos dias, e dizia, entre mim, que não eram coisas nem necessárias nem sérias, e que podia não tê-las posto no papel, mas a obediência o quis, e eu estava no dever de pronunciar o fiat também nisto. Enquanto pensava nisto, o meu amado Jesus disse-me, minha filha, no entanto, tudo era necessário para fazer conhecer como se vive em meu querer. Não dizendo tudo, você faria faltar uma qualidade do modo como viver nele. E assim, tanto não poderiam ter o pleno efeito de viver em minha vontade, como, por exemplo, sobre o abandono de viver em meu querer. Se a alma não vivesse toda abandonada em minha vontade, seria como uma pessoa que vivia num suntuoso palácio e agora se debruça por uma janela, agora por um balcão, agora desce ao portão, assim que a pobrezinha pouco ou levemente passa por suas instâncias. Não tem interesse nem do regime, nem do trabalho que é necessário, nem dos bens que há, nem do que pode tomar, nem do que pode dar. Quem sabe quantos bens há, e ela não toma interesse, por isso não ama como deveria amar, nem tem a estima que merece aquele palácio. Agora, para a alma que vive em minha vontade e não está de todo abandonada nela, as reflexões próprias, os cuidados de si mesma, os temores, as perturbações, não são outra coisa que janelas, varandas, portões que se formam em minha vontade e que, saindo frequentemente, é obrigada a ver e sentir as misérias da vida humana. E como as misérias são a sua propriedade e as riquezas de minha vontade são as minhas, apega-se mais às miseráveis que às riquezas, às misérias do que às riquezas. Então não tomará amor, nem gostará, o que significa viver em meu querer. E tendo formado o portão, um dia ou outro irá viver na miserável favela de sua vontade. Veja então como é necessário o pleno abandono em mim para viver em minha vontade. Não tem necessidade das misérias da vontade humana. A quer para que viva junto com ela, bela como a fez sair de seu seio, sem o miserável traje que se tem formado no exílio da vida. De outra maneira, haveria disparatidade que daria dor à minha e infelicidade à vontade humana. Veja como é necessário fazer entender que é necessário pleno abandono para viver em minha vontade, e você diz que não era necessário escrever sobre isto. Eu tenho pena de você, porque você não vê o que eu vejo, o que vejo eu. Você só vê o hoje, e em minha onividência vejo que estes escritos serão para a minha igreja como um novo sol que surgirá em meio dela. E os homens, atraídos por sua luz deslumbrante, se aplicarão para transformar-se nesta luz e sair espiritualizados e divinizados, pelo que, renovando-se a igreja, transformarão a face da terra. A doutrina sobre a minha vontade é a mais pura, a mais bela, não sujeita à sombra de matéria ou de interesse, tanto na ordem sobrenatural como na ordem natural. Por isso será a maneira de sol, o mais penetrante, o mais fecundo e o mais bem-vindo em acolhimento. E como é luz, por si mesma se fará entender e se abrirá caminho, não estará sujeita a dúvidas, a suspeitas de erro. E se alguma palavra não se entenderá, será demasiada luz que, eclipsando a inteligência humana, não poderão compreender toda a plenitude da verdade, mas não encontrarão uma palavra que não seja verdade. No máximo, não poderão de todo compreendê-la. Por isso, em vista do bem que vejo, te incito a que nada pare de escrever,
Um dito, um efeito, uma semelhança sobre a minha vontade pode ser como um orvalho benéfico para as almas. Como é benéfico o orvalho sobre as plantas depois de um dia de sol ardente, como uma chuva abundante depois de longos meses de seca. Você não pode entender todo o bem, a luz, a força que há dentro de uma palavra, mas seu Jesus sabe e sabe a quem deve servir e o bem que deve fazer. Agora, enquanto isso dizia, fez-me ver no meio da igreja uma mesa e todos os escritos sobre a divina vontade postos em cima. Muitas pessoas veneráveis rodeavam essa mesa e saíam transformadas em luz e divinizadas. E conforme caminhavam, comunicavam aquela luz a quem encontravam. E Jesus acrescentou: Tu verás do céu o grande bem. Quando a igreja receberá este alimento celestial, que fortificando-a, a fará ressurgir em seu pleno triunfo. Uau, que lindo, meu Deus!